Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, o tema da nossa aula de hoje vai ser Carta Magna do Ceará. E aí, por que estudar este assunto em arte, não é? Esse assunto ele é muito importante em todas as disciplinas. E aí, claro que a gente vai ter um outro viés, um outro olhar para esse tema. Mas é muito importante nós conhecermos essa data, porque ela faz parte da nossa história, da história do povo cearense, da história do estado do Ceará. E aí, gente, no dia 25 de março de 1884, houve um marco histórico para a história do Ceará. Por quê? Porque nesse dia aconteceu aí a libertação dos escravos que viviam na província cearense. O Ceará celebra esse ano, pessoal, 137 anos da abolição da escravidão no estado. E aí é muito importante nós sabermos que o Ceará, ele foi o primeiro estado a libertar os seus escravos. 4 anos antes da libertação dos escravos no Brasil, com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, né? Então, no dia 13 de maio de 1888, foi que a Princesa Isabel assinou a conhecida Lei Áurea, né? Que deu a liberdade aí a todos os escravos. Então, o Ceará já estava muito à frente, né? 4 anos antes é muita coisa, né? Faz muita diferença. E aí, esse 25 de março, ele é uma data comemorativa. Mas, professora, como é que nós vamos comemorar uma data se vai lembrar de situações muito tristes, como a escravidão? Concordo. Comemorativa no sentido de nós lembrarmos, de nós refletirmos, de nós falarmos sobre a situação da escravidão mesmo. Nós precisamos falar sobre os nossos problemas para que a gente aprenda a respeitar as pessoas, não é? E aí, quantas pessoas ainda despejam, né, ações preconceituosas, discursos preconceituosos para com pessoas negras sem o mínimo respeito, não é? E aí essas pessoas não são conhecedoras da história desse povo que é tão importante para nós, para a história cearense, para a história do Ceará, para a história do Brasil como um todo. Então, no dia 25, a data 25 de março, ela se tornou feriado estadual no dia 6 de dezembro de 2011, pela iniciativa de um deputado, o deputado Lula Moraes, do partido PCdoB. Então, ele começou todo um movimento no sentido de tornar esse dia feriado cearense. É cearense, não é nacional, viu? E aí, nesse dia, né, entrando no calendário como feriado nacional, o Estado pode parar para fazer comemorações, para abrir museus para as pessoas visitarem, não é? Para exibir alguns filmes com essa temática. Claro que nesse ano nós não podemos sair de casa, não é? Porque nós estamos aí nessa pandemia que assola o mundo. Mas em outros anos, e se Deus quiser nos próximos, nós vamos poder sair nesse dia 25 de março para comemorarmos e para falarmos e para discutirmos a situação do negro no Ceará. Professora, eu nem sabia que o Ceará havia vivenciado uma situação tão triste dessa. Pois é, infelizmente o Brasil como um todo vivenciou essa situação, né? Uma situação que é muito negativa, uma situação que não é orgulho para ninguém. E aí vale lembrar também, meu povo, que o Brasil foi um dos últimos países a libertar seus escravos. Quer dizer, havia uma cultura muito enraizada na questão de manter o negro sob o jugo dos brancos, né, dos senhores, dos grandes senhores, dos nobres, em que eles podiam tudo e os negros podiam nada. E aí, gente, nessa luta por liberdade,
nessa luta abolicionista, nós temos aí uma figura importantíssima que se chama Francisco José do Nascimento, também conhecido por Dragão do Mar ou Chico da Matilde. Professora, eu nunca ouvi falar nesse homem. Pois é, gente. Ele é uma figura importantíssima. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que teve uma postura muito valente, muito corajosa, que foi o seguinte: no dia 27, no dia 30 e no dia 31 de janeiro do ano de 1881, esse homem aí que vocês veem, né? Essa representação, né, essa escultura, porque não é o homem, é a representação dele, né? Ele teve a coragem de fechar o porto de Fortaleza. Olha isso. Naquela época, havia a transportação dos escravos por embarcações, porque o meio de transporte era o meio aquático, né? Era o aquático. E aí ele era o chefe dos jangadeiros, o líder dos jangadeiros, né? E aí eram essas pessoas que transportavam os escravos. E então ele começou aí um movimento, vivenciando ali os negros sendo mandados para outros estados e para outros, né, se deslocando assim para outras regiões em condições humilhantes, degradantes. Aquilo foi colocando nele sentimentos de discordância com aquela realidade, né? E aquilo foi inquietando ele, foi mexendo com o coração dele, com as atitudes dele, com o brilho, né, que ele tinha de homem. E aí ele também é uma pessoa, né, negra e já vem também de uma família humilde, né? Então isso tudo foi mexendo com ele. Então ele foi convencendo os companheiros dele, né, os amigos, os colegas ali que trabalhavam juntos, a se manifestarem contra essa situação. E aí culminou que no dia 27, no dia 30 e no dia 31 de janeiro do ano de 1881, eles fecharam o porto de Fortaleza. E aí essa frase que vocês veem aí embaixo, olha, no porto do Ceará não se embarcam mais escravos. Olha que atitude corajosa, meu povo. É muita coragem do homem desse, né? E aí realmente eles ficaram ali impedindo e não mais se transportou escravos do Ceará. Isso era 1881. 3 anos depois foi que os escravos foram libertos aqui no Ceará, né? Então aí aconteceu que ele entrou para a história, né? Professora, mas antes do Dragão do Mar nunca tinha acontecido nenhum movimento nesse sentido de acabar com a escravidão, de abolir a escravidão do Estado e do Brasil como todo? Sim, existiu, claro. Ele não foi o primeiro a começar a se inquietar com tudo isso, né? Já havia movimentos antes, já haviam pessoas que não aceitavam essa situação, tá? Mas nós estamos falando aqui do Ceará e o Dragão do Mar, o Chico da Matilde, merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção nessa data tão importante. E aí você deve dizer, professora, por que Dragão do Mar? Porque ele era um homem do mar, não é? Ele se tornou marinheiro, ele trabalhou na construção do porto, então toda a vida dele foi voltada ali para com o mar, né? A relação dele com o mar era uma relação muito forte. E aí depois, com muito sacrifício, claro, muito esforço, ele se tornou ali o líder dos jangadeiros, né? E aí ele começou a trabalhar também no porto de Fortaleza como prático da capitania dos portos. Quer dizer, era uma função importante, né? Por isso ficou o Dragão do Mar. E por que Chico da Matilde? Porque nós temos aqui no Ceará, gente, esse costume de dizer assim, né? Olha, ali é o José da Toinha, né? O filho da Toinha. A gente não diz, né, o filho, né? Diz assim, o José da Toinha, menino. Olha ali é aquele filho da Raimunda, né? Ou ali é o Joãozinho da Raimunda. Então ficou Chico da Matilde, porque o nome da mãe dele era Matilde. Aí ficou o Chico. E no Ceará também nós temos esse hábito de todo Francisco ser Chico, né? E aí ficou o Chico da Matilde, tá? E aí ele é essa pessoa muito importante para o Ceará, viu, meu povo? Ele foi alguém que realmente lutou pela abolição da escravidão no Ceará. E olha como ele era ousado, como ele era atrevido, gente. O nome da jangada dele era Liberdade.
havia escrito bem grande lá, né, liberdade. E aí quando os escravos no Ceará foram libertos em 1884, ele colocou a jangada dele em cima de um navio, né, que na época transportava os escravos e rumou ao Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época. Gente, imagina isso, né? É muita afronta. O Brasil ainda vivia essa situação de escravidão e ele colocou a jangada dele com o nome Liberdade assim muito estampada e foi para o Rio de Janeiro. Chegando lá, ele foi recebido, né, conta a história que ele foi recebido com muita festa, mas claro que algumas pessoas, né, principalmente os poderosos, não receberam isso com esse mesmo entusiasmo da grande população, né? E aí a jangada dele ficou lá exposta por algum tempo, mas ela desapareceu e ninguém sabe o fim que ela levou, tá? E aí, por ele ter sido essa pessoa tão importante, alguns lugares aqui do Ceará tem assim o nome em homenagem a ele, como o Centro Dragão do Mar, né? Professor, o que é o Centro Dragão do Mar? O Centro da Dragão do Mar, eita que emperrou aqui, né, meu povo? É um equipamento, gente, de cultura, né, de divulgação da arte, da riqueza popular. E é um equipamento nosso, mas divulga aí a riqueza do Brasil todo, da cultura do Brasil todo, né, do nosso país como um todo, tá? Acontece aí grandes festivais, no dia 25 de março mesmo ele é aberto para exposições, tá? E aí, antes da abolição da escravidão no Ceará, nós temos que lembrar aqui que em 1º de janeiro de 1883, gente, lá num lugarzinho chamado Vila do Acarape, na época, hoje tem o nome de Redenção, não é? Foi antes da história da abolição do Ceará, aconteceu lá que no dia 1º de janeiro, né, como vocês veem aí, ocorreu a entrega de 116 alforrias a escravos em frente à igreja matriz. O que é a alforria? Era uma carta em que dava liberdade aos escravos. Olha isso, né? Então, é algo mais... É algo para entrar para a história mesmo. É algo muito importante para a história do Ceará, para a história do Brasil como um todo, para a história de redenção, né? E aí, professor, o que acontecia aí com os escravos que eram libertos, né? Aí em Redenção e no Ceará como um todo. Gente, o povo, alguns procuravam os quilombos com medo ainda, né, dos senhores voltar atrás, né? Dos senhores voltarem atrás na sua decisão. Outros saíam à procura de seus parentes e outros viviam ainda prestando serviços aos senhores. Quer dizer, se acostumaram com aquela vivência, né? E infelizmente não sabiam mais sair dessa situação, não sabiam sair dessa realidade. Claro que depois da abolição da escravidão, eles passaram a prestar serviços remunerados, mas imagina aí, o senhor acostumado a vida inteira tratar essas pessoas como bichos, como escravos, você acha que eles passaram a respeitá-los? Claro que não. E professora, como é que os escravos, essas pessoas, ex-escravos, né, porque agora já eram libertos, se sujeitaram a isso? Meu amigo, minha amiga, eles não tinham para onde ir. Então eles se sujeitavam a isso, meu povo. Eles não sabiam o que fazer da vida. Foi uma situação assim, sem planejamento também. Deu a liberdade aos escravos, mas e agora? Para onde eles vão? O que eles vão fazer? Eles não sabiam fazer, eles não sabiam ler. O que eles sabiam era prestar serviço aos senhores brancos. Claro que algumas pessoas conseguiram, né, mudar de vida e mudaram o rumo da sua história, né? Mas algumas pessoas continuaram prestando serviço ali para os senhores, antigos senhores de escravo, né? E aí a gente tem aí, gente, em Redenção, um museu que é chamado Museu Senzala Negro Liberto, e é aqui no Ceará, claro, né, na cidade de Redenção, no município de Redenção, e que é um lugar muito importante para a gente conhecer, viu? Porque faz parte da nossa história.
Nesse museu, a gente pode encontrar lá a Casa Grande, a senzala, o canavial, o engenho. Daí tem né, uma imagem de uma dessas máquinas, tá? E tá tudo conservado. A casa, meu povo, permanece, claro, alguma reforma, mas tenta se conservar o máximo possível, não mexer na estrutura dela para ficar do mesmo jeitinho, sabe? É muito interessante quando nós visitamos esse museu, porque a gente sente uma energia muito, muito diferente, meu povo. É importante a gente visitar esses lugares para vivenciar mesmo essa experiência de sentir a energia do local, viu? E eu aconselho vocês, depois dessa pandemia toda, claro, né? Vocês, se puderem, visitar aí o Museu Senzala Negro Liberto na cidade de Redenção. Fica no sítio Livramento, né? Na cidade de Redenção, não é muito difícil de chegar não, viu? E aí esse museu ele recebe visitantes do Ceará todo, do Brasil todo e até fora do país. Pessoas vêm visitar para fazer estudo, sabe? Para se apropriar da história, da questão do negro. Lá também existe também aqui nesse museu, hoje museu, mas antes era uma casa grande, uma casa de senhor, né? O porão, que era o cativeiro dos escravos. Então aqui era onde os negros passavam as noites. Imagina esse lugar depois de um dia exaustivo de trabalho. Então eles vinham para cá. Olha, o chão é batido, o chão é de terra mesmo. Então aqui eles faziam as necessidades deles. Aqui eles se alimentavam com o que eles tinham. Diga-se de passagem que era uma comida assim que até bicho muitas vezes se recusa a comer, não é? Aqui eles dormiam. Imagina um lugar em que você vai dormir e que nesse mesmo lugar você faz suas necessidades. Imagina a situação, né? É uma situação muito difícil. E aí vocês podem observar em todas as imagens, né, nas 3 imagens, vocês veem aí os negros acorrentados, né, pelo pescoço e pelas mãos. E tinha que ficar de pé, meu povo. Por quê? Não podia sentar, porque você estava acorrentado pelo pescoço. Se você sentasse, você era degolado. Então, gente, uma situação assim desumana. E aqui na última imagem do seu lado esquerdo, eu acho que é do seu lado esquerdo, a gente tem um tronco, né, em que os negros eram acorrentados para serem chicoteados. Gente, que situação, viu? Que situação os nossos ancestrais passaram, né? Então, de fato, merece todo o nosso respeito, todo o estudo da vida deles para a gente aprender a respeitar a história, a memória deles, né? E aí o nosso estado tem como sede do governo um nome que faz referência à liberdade, né? Essa luta dos escravos pela sua liberdade, que é o Palácio da Abolição, né? Que é a sede do governo estadual. Esse monumento, esse prédio, ele foi inaugurado em 1970 e desde então ele foi sede do governo. Em 1986, deixou de ser sede do governo do estado, por alguma razão, né? Mas em 2011 ele retornou a ser a sede do governo estadual. Gente, essa frase tem numa das primeiras paredes, é bem na entrada do museu, tá? E aí diz o seguinte, ó: não devemos esquecer nunca que milhões de seres humanos foram arrancados de suas terras para servir de escravos nas plantações do Brasil. Nosso país deve muito ao trabalho e aos ensinamentos dos povos africanos. De fato, viu, meu povo? De fato. A gente deve muito a esse povo que foi arrancado da sua terra natal, que foi preciso esquecer as suas origens para vir para um país estranho, esquecer a sua identidade. Eles foram obrigados a viver uma nova cultura. Eles foram obrigados a se adaptar a um novo clima. Eles foram obrigados a falar uma outra língua. Eles foram obrigados a servir um outro Deus, a acreditar em um outro Deus, a cultuar um outro Deus. Então a gente merece, a gente deve, nós devemos muito respeito a esse povo que foi muitíssimo importante para a nossa história e continua sendo, viu?
Então, gente, assim a gente encerra a nossa aula e com muito respeito, né? Com muito respeito, com muito cuidado, com muito zelo pela história do Ceará. E a gente se orgulha de pertencer a um estado que foi pioneiro aí na libertação de seus escravos. Há muita discussão em torno dessa questão da abolição, ser primeiro aqui no Ceará, mas o que a gente precisa saber é que a gente deve sim lembrar dessa data, 25 de março, com muito respeito, tá? Com muito respeito a esse povo que foi a base do nosso país, a base de todos os setores, da economia, da cultura, né, da vida, da nossa vida como um todo, da vida do Ceará e da vida do Brasil, tá? Então assim a gente encerra a nossa aula. Qualquer dúvida me procurem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.